Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Annelisa e hoje eu vou ensinar vocês a calcular qual é a área ocupada por uma usina. Vem comigo que você não pode perder essa. O primeiro ponto para esse tema é definir qual é o tamanho do módulo que eu vou utilizar, tá bom? Então, eu peguei aqui num datasheet da Intelbras, eu vou botar alguns valores aproximados, tá? Vamos considerar aqui o nosso módulo. Vejam bem, desenho não é meu forte, tá bom? Bom, vamos considerar um módulo aqui de 2,30 por 1,15 aproximadamente, tá bom? Esses são os tamanhos desse módulo, tá? E vamos supor que a gente está tratando aqui de uma usina de aproximadamente aí uns 5 kW-pico. 5 kW-pico. E que esse nosso módulo aqui, a potência dele é de 500 watts, para facilitar as nossas contas, tá bom? Bom, considerando que meu módulo é de 500 watts e que eu tenho 5 kW-pico, eu vou dividir 5 kW-pico, lembrando que quilo é 1000, tá bom? Então é 5.000 watts dividido aqui pela potência de um módulo, 500 watts. Isso aqui vai definir o número de módulos que eu tenho nessa obra, tá bom? Bom, visto isso aqui, eu vou cortar aqui, corta aqui, então 50 dividido para 5 dá 10 unidades. Tá? Então eu vou ter 10 unidades de módulos aqui nessa usina. Simples assim para calcular módulos? Simples assim. A potência total dividida pela potência do módulo, tá bom? Bom, eu vou ter 10 unidades de módulos com essas dimensões aqui. Bom, para a gente calcular aqui a área desse módulo, é essa área vezes essa, ok? Então, a área total do módulo é igual a 2,30 vezes 1,15. Essa é a área em metros quadrados que esse módulo ocupa. Bom, vamos fazer essa conta aqui. 2,30 vezes 1,15, a gente tem a área do módulo em 2,65 metros quadrados. Bom, o que a maioria faz quando já descobre esse número de 265? Ela vai multiplicar a área total da usina. Vai dizer que a área total é igual a 2,65 vezes 10, que é a quantidade de unidades aqui que a gente definiu, ó. Tá? Então, minha área total da usina, ela seria de 2,65 vezes 10, é só deslocar a vírgula, eu vou ter 26,5 metros quadrados de usina. Bom, qual é o problema dessa definição aqui? Quando a gente trata com esse número aqui tão preciso, a gente não tem espaçamento entre estruturas, a gente não está falando de angulação ou direção do módulo e a gente não tem noção geral da instalação. O que a maioria faz? Dimensiona dessa maneira, chega lá no local, a usina não cabe. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho um telhado aqui de 10 por 4. Então, a princípio, eu tenho 40 metros quadrados de telhado. 4 vezes 10, 40 metros quadrados. A princípio, 40 metros quadrados para 26,5. Cabe, não tem problema. Cabe a usina tranquilamente nesse telhado, sem problema nenhum. Mas a gente tem alguns poréns. Por exemplo, o telhado desse cliente não é exatamente assim. A gente foi lá pelo Google Maps, olhou lado vezes lado, ok. Aí chegou lá no local, a instalação tinha uma divisão aqui no meio. Esse telhado era assim. Ele não era um telhado liso. Ele é um telhado com uma divisão no meio. Então, se ele tem uma divisão bem no meio, a gente está falando de 2 metros e está falando de 2 metros. A gente viu que o tamanho do nosso módulo lá é 2,30. Então, o módulo não vai caber assim, ó, em pé. Tá entendendo? Ele vai passar da largura do telhado. Então, o módulo já não cabe assim. O módulo vai ter que ser deitado. E se eu deitar esse módulo, eu vou botar uma fileira aqui. Deitei o módulo. Ok. Deitei o módulo aqui. Mas eu consigo botar outro deitado aqui?
Não, né? Olha lá o tamanho. 1,15 mais 1,15. Então dá 2,30. Eu também não consigo, tá? Então eu também não consigo colocar 2 módulos deitados. Então quanto que eu vou conseguir colocar aqui no telhado desse cliente? Eu vou conseguir colocar um deitado. Quanto que eu consigo colocar desses deitados aqui até o final do telhado? 10 em 10. Quanto que cabe 2,30? Que agora a largura 2,30 tá aqui, né? Então seria o 10 dividido por 2,30. Eu vou arredondar, porque não vai dar quebrado, tá? Eu vou colocar aqui aproximadamente 4 módulos. Então, nesse telhado aqui desse lado, eu consigo botar 4. Aqui eu consigo botar mais 4 módulos. Veja bem, se eu botei 4 de um lado, 4 do 8, o total é 8 módulos. Olha o limite de área aí, ó. Tá vendo? O que acontece? Eu tinha que colocar 10 módulos. A princípio, esses 10 módulos cabem dentro dos 40 metros quadrados. Mas eles realmente cabem? Não, né? Aqui cabe só 8 módulos. Ana, posso tentar outra configuração? Pode tentar desenhar do jeito que você quiser a configuração. Mas pelo limite de tamanho do módulo, você não vai conseguir. E aí entra o argumento que eu já apresentei para vocês em outro vídeo. Dependendo da situação, aqui a gente pode usar um módulo menor, tá? O que a gente conseguiria fazer aqui? Se a gente utilizasse um módulo ao invés de 2,30 por 1,15, utilizasse um 2 por 1, olha só quantos módulos a gente conseguiria colocar aqui. E hoje um módulo 2 por 1, a gente está falando de um módulo de uns 400 watts, mais ou menos. Tá? Aqui a gente está falando de 500. Então esse módulo 2 por 1 aqui, tá? Eu colocaria aqui em pé. E eu consigo colocar 2. Tem que ter o espaçamento entre os módulos, tá bom? Mas igual, eu conseguiria colocar mais módulos pela área. Então, por exemplo, aqui em 2 por 1, eu consigo colocar um módulo em pé. Então, daqui até aqui, eu já consigo colocar, por exemplo, uns 8 módulos, 9 módulos aproximadamente. 10 é muito exato, tá? Lembrando que esse número exato aqui nunca é bom. Recomendo esse 1.3, é um número bom. E dificilmente você vai ter problemas com o dimensionamento. Ah, Ana, vou fazer uma usina solo. Aqui a gente utiliza 6 metros quadrados para cada módulo. Para cada módulo? Sim, para cada módulo. Ana, é um absurdo, o módulo é 2,30, você vai usar 6 metros? Sim, porque o módulo vai estar instalado aqui na minha estrutura, no solo. E ele vai ter outro módulo instalado aqui em outra estrutura. E ele tem que ter esse espaçamento aqui também. Então, quanto que eu vou precisar de área total? O tamanho do módulo mais quase o dobro dele. Porque eu tenho que ter esse espaçamento aqui, ó. Para que esse módulo aqui não faça sombra nesse daqui. Então, no solo, sim, o espaçamento tem que ser bem maior. Tá bom? Bom, aqui só para ilustrar um exemplo para vocês, para que vocês entendam que é simples, mas é muito necessário cuidar disso aqui. Isso aqui é um limitante de usina. Vou até botar para vocês aqui. Esse caso aqui é uma usina com limitante. Nesse exemplo que eu dei para vocês, a área limitou a usina, a não ser que você altere o módulo, tá bom? E às vezes a importância aí, e vendo a aplicação na prática, de que um módulo menor pode resolver e ajudar bastante na nossa obra. Bom, fechando aqui, eu agradeço vocês por terem me acompanhado até agora. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!